Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um tema muito especial, falar sobre esperança. Nós estamos vivendo num tempo surreal, né, gente? Tá todo mundo desesperado, todo mundo com medo. E esse pavor, esse medo, essa insegurança, ela acontece para todo mundo, para ricos e pobres, para jovens e velhos, para ateus e até mesmo cristãos. Agora, o que é o antídoto para esse medo, para esse pavor, para esse desespero, para essa insegurança? É a esperança. Mas não qualquer esperança. Eu quero falar para vocês de 3 tipos de abordagens em relação à esperança. Bom, antes de eu começar a falar desse tema maravilhoso que vai mudar a sua vida, que vai impactar a sua vida, eu quero dizer para vocês que todos que são meus alunos no curso de Teologia, Escatologia, Volta de Jesus, dia 11 de setembro, nós teremos a nossa aula presencial aqui em São Paulo, na Yacht Church. Tá? Eu vou comunicar com vocês, dar o endereço, passar todas as informações, mas lá de cara já falo, né? Em São Paulo, na Avenida Mofarrege 1024, o evento acontecerá das 9 até 3 da tarde. Vamos estar trazendo conteúdo, conversando com vocês, abrindo painéis para vocês fazerem perguntas, enquetes, tirar dúvida. Vai ser simplesmente sensacional. Se você ainda não é membro do curso, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição, se tornar membro e vir participar desse encontro presencial que vai ser tremendo, que vai ser maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá direto para o vídeo. E queria pedir também, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque é um canal que tem o objetivo de compartilhar conteúdo relevante da palavra de Deus. Eu falo sobre muitos temas, sobre a vida, sobre a volta de Jesus, sobre muitos temas relevantes que podem ser importantes para a tua vida pessoal e também para o teu crescimento na vida espiritual. Amém? Eu quero começar lendo o versículo do capítulo 1 de Colossenses, versos 27, que diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Veja que versículo lindo, né? Aqui está falando que Deus quis nos presentear, nos dar a conhecer o que? Um mistério que para o mundo é absolutamente desconhecido. Eles olham para nós e falam, esse povo é louco, né? Eles não entendem, é um mistério para eles, mas para nós não. Para nós é um mistério glorioso, que ele fala a riqueza da glória. Isso significa, olha, é glória para valer, né? E glória é brilho, é refulgência, né? Desse mistério entre Cristo, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Uau! O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, a habitação de Cristo em nós, ou seja, o próprio Deus em nós, o próprio Salvador em nós, aquele que detém todas as coisas, o universo inteiro na palma das suas mãos, dentro de nós, ele é a esperança da glória. Mas eu quero começar dizendo para vocês que esperança é algo que todo mundo quer ter. Existem ditados que dizem, né? A esperança é a última que morre. Mas nem toda a esperança é boa. Existem esperanças que confundem. Existem esperanças que frustram. Que esperanças são essas? As falsas esperanças. Lá em 1 Coríntios 15, 19, a Bíblia diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Que a verdadeira esperança, ela não tem limites, né? A esperança é a última que morre, mas ela vai morrer no fim, entendeu? É isso que o provérbio está dizendo. Ou seja, o indivíduo que é rico, poderoso, que tem tudo na vida, mas que não tem Jesus, chega uma hora que ele enfrenta aquilo que ele não pode vencer, que é a própria morte. E aí, o que vem? Desespero. Ateus, por exemplo, pessoas que têm tudo nessa vida. Você vê pessoas fazendo de tudo para poder ficar vivo. E você vê um velório, por exemplo, de pessoas que não creem, aquele desespero. Por quê? Porque as pessoas acreditam que morreu, acabou. Nunca mais vou ver aquela pessoa que eu amo. Nós não. Nós acreditamos que a nossa fé em Cristo nos leva para depois dessa vida.
Nós temos vida eterna. Eu creio que eu vou encontrar com a minha mãe, que eu vou encontrar com meu pai, com meu irmão que já foram. Por quê? Porque eles creram em Jesus como eu, e eu creio também. E a Bíblia promete que nós temos vida eterna. E há inúmeros textos na Bíblia que mostram que nós vamos reconhecer as pessoas que amamos do outro lado desta vida. Então, as falsas esperanças tornam a pessoa miserável. E até crentes, muitas vezes, têm uma vida miserável, porque são crentes, né, entre aspas, mas não acreditam de verdade na vida eterna, né? Acreditam que tudo que vale a pena viver está aqui nessa vida. Algumas pessoas, gente, esperam no dinheiro. O jovem rico que procurou Jesus veio, né, com aquele discurso bonito, bom mestre, o que tem que ser feito para ganhar a vida eterna? Ele achava que ele tinha vida eterna, mas na verdade a confiança dele estava na riqueza. E Jesus falou, olha, você tem que seguir a lei, você tem que honrar pai e mãe. Ele fala, já faço isso tudo. Fala, então é o seguinte, faz uma coisa mais que te falta. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí o cara olhou assim, entristeceu e foi embora. Porque ele falou, too much. Isso é demais para mim. Não, eu quero seguir, mas não quero que a minha confiança, que o meu lastro, que a minha âncora, que o esteio da minha vida, que é o dinheiro, seja tirado. E Jesus falou, então, segue a vida. Por quê? Porque, na verdade, a esperança dele está no dinheiro. E, gente, não acredite que o dinheiro é a sua âncora. Porque um dia você tem, outro dia você pode não ter. Você pode perder, o país pode passar por circunstâncias adversas. Eu me lembro, na época do Plano Collor, quantas pessoas perderam seus dinheiros, as suas aplicações do dia para a noite, pessoas se mataram. Por quê? Porque a esperança delas, a confiança delas estava no dinheiro. Algumas pessoas esperam nas suas habilidades intelectuais, nos seus dons, não é? Tem gente que acha que é bom demais, mas, queridos, sempre vai haver um inimigo mais poderoso, sempre vai haver uma circunstância que você não espera. Mesmo as pessoas mais competentes enfrentam muitas vezes um casamento fracassado, a perda de um filho, não é? Uma doença incurável. Quantas pessoas você conhece que tinham tudo na vida e que foram ceifadas por causa de uma doença, né? O Steve Jobs, por exemplo, um homem brilhante, inteligentíssimo, e foi ceifado, morreu com câncer, ainda com tanto para viver. Ou seja, a vida, ela nos apresenta circunstâncias que de fato são maiores do que nós. Então não adianta você acreditar que você é o super-homem, que você é Deus e que você é invencível. Não é, seja humilde. Entende? Se prepare para as lutas da vida, buscando esperança naquilo que é verdadeiro, naquilo que é maior do que os problemas. O apóstolo Paulo, ele fala, né, lá em Romanos 8, o texto que eu mais amo no Novo Testamento, quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem criatura alguma, nem perigo, nem fome, nem espada. Ele começa a citar todas as coisas ruins que podem acontecer nessa vida. Ele fala, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto sim é esperança, gente. Isto sim é esperança que não é falsa, porque falsas esperanças frustram. E pessoas que normalmente têm falsas esperanças, quando são frustradas, têm mais dificuldade de trocar a sua esperança pela esperança verdadeira. A pessoa acreditou numa mentira, né? Esperava que acontecesse uma coisa, não aconteceu, agora não acredito mais em nada, nem em Deus. A pessoa fica pior ainda, entendeu? Por quê? Porque creu numa falsa esperança. Agora, tem um outro tipo de approaching, né, de abordagem no que diz respeito à esperança, que é aqueles que não têm nenhuma esperança. Então, o primeiro tipo de pessoas é o que acredita naquilo que não devia. O segundo é aquele que não acredita em nada, que é muito ruim também, né? Efésios 2:12 diz assim, naquele tempo, antes de conhecer a Cristo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Está falando dos gentios, dos pagãos. Fala, antes de vocês virem para Jesus, vocês estavam separados da comunidade de Israel, né? Estranhos à aliança da promessa.
não tendo esperança e sem Deus no mundo. Gente, tem muita gente desesperançada. E pessoas desesperançadas ou desesperadas são pessoas amargas, são pessoas sarcásticas, são pessoas infelizes, né? Viver sem Cristo, querido, é morrer sem esperança. Repita comigo aí. Viver sem Cristo é morrer sem esperança. Nem toda a riqueza do mundo produz conforto na hora da morte. Nem todo poder do mundo produz conforto na hora das perdas. Então, quero dizer para você que talvez não tenha esperança nenhuma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Vocês estão entendendo? Quando você vai a Jesus e entrega tudo para ele, ele leva o seu fardo e em troca ele te dá esperança. Então, pessoas sem esperança são pessoas infelizes. Por quê? Porque o conforto na hora da morte só os crentes podem ter. Confronto na hora da dor só os crentes podem ter. O conforto na hora das perdas só Deus pode dar. As promessas eternas de Deus são para aqueles que se entregam a Jesus. Jesus, ele está à porta e bate. Ele diz assim lá em Apocalipse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo: olha, assim como alguém, um visitante quer entrar na sua casa, eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua vida, eu quero fazer uma refeição com você, ter uma comunhão com você. Eu quero que você conheça tudo a respeito de mim, porque eu vou te dar a conhecer tudo que eu sei a respeito de você. E esse relacionamento com Jesus é algo maravilhoso. Então, meu querido, se você não tem esperança nenhuma, se você já teve uma história, se você teve um background, né, se você teve uma história de descrenças, de fracassos, eu quero te dizer que Cristo pode mudar isso. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, ele mudou meu coração, ele mudou meu temperamento, ele mudou minha perspectiva de vida, ele mudou meu olhar para mim mesmo, ele mudou a minha autoimagem. Eu achava que todo mundo me odiava, eu achava que ninguém se importava comigo, e de repente, às vezes eu andava, né, eu me lembro, eu era jovem, eu ia para o centro da cidade, eu via aquela multidão e eu falava: Deus, que coisa incrível, o Senhor consegue me enxergar no meio dessa multidão. E o Senhor te diz hoje, meu querido, o Senhor te vê no meio da multidão, vê os seus problemas, os seus anseios, a sua dor, os seus desejos, a sua esperança, o seu desespero. Ele te ama. Então troca essa, sem nenhuma esperança, troca pela esperança da glória, que é a esperança que só Jesus pode dar. Então, o terceiro tipo de approach, né, de abordagem em relação à esperança é a esperança da glória. Não é isso? Eu vou ler o texto de novo para vocês. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que coisa linda, gente. O que significa Cristo em vós? Significa que agora nós não estamos sozinhos. Ele está dentro de nós. Jesus disse, quando ele falou para os discípulos, que ele tinha que ir para o Pai. E os discípulos não queriam que ele fosse, que era bom demais estar com ele, né? Mas ele disse: olha, eu vou enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Ele habita convosco, mas ele estará dentro de vós. Então, o Espírito Santo em nós é o próprio Senhor Jesus em nós. Antes ele habitava conosco, agora ele está dentro de nós. Isso sim é esperança, eu não estou sozinho. Porque quem está dentro de mim é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra, é o Salvador, é o meu irmão mais velho, é o meu Redentor, é o Rei dos Reis, é aquele que despojou os principados e potestades. Amém? É aquele que venceu o diabo, é aquele que pisou na cabeça da serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a primeira profecia a respeito do Messias diz que a serpente
né? Morderia o seu calcanhar, fala da morte na cruz, mas que ele pisaria a cabeça da serpente, ou seja, Jesus ressuscitou e venceu. Então, meu querido, a esperança da glória, ou seja, de uma vida extraordinária, é o fato dele estar em nós. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, ainda, gente, que nós estamos vivendo num tempo surreal de pandemia, de insegurança econômica, insegurança política, insegurança social, insegurança sanitária, tudo isso o mundo está vivendo, mas quem crê não pode entrar nessa pilha de ficar desesperado, porque nós temos a Jesus. Quem é Jesus? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, a esperança é uma expectativa confiante. Eu creio que Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida, mesmo que seja em provações, em perseguições. Ora, a igreja mais cresceu quando foi perseguida, e a glória de Deus e o poder de Deus se manifestou e a igreja se multiplicava. Então, queridos, estamos vivendo sim tempos surreais, tempos difíceis, os finais dos tempos, porém, Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, eu quero ler aqui alguns textos que a palavra de Deus nos conta para que a gente possa ficar fortalecido nesta esperança. Cristo em você, a esperança da glória. Olha lá, 1 Pedro 1,3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida e esperança. Regeneração é novo nascimento. Para que Deus te deu um novo nascimento? Para uma vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ou seja, Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Ele venceu a morte, eu também vou vencer a morte. E hoje, ele que é a fonte da vida, ele que dá a vida eterna, ele habita em mim, ele habita em você. Então, meu querido, não sei qual é o seu problema, mas ele sabe. De uma coisa eu sei, a vitória virá. De uma coisa eu sei, seja qual for o resultado, a vitória virá. Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. E quando nós nascemos de novo, quando fomos regenerados, nós somos regenerados para uma viva esperança, não para ficar pessimista, não para declarações, não vai dar certo, não para uma autoimagem negativa, eu não faço nada direito, não, para uma viva esperança, eu era assim, agora eu sou assado, Deus fez essa transformação da minha vida, eu era cego, agora eu vejo, eu era aleijado, agora eu ando. Oh Deus amado, coloca no coração dos teus filhos essa viva esperança. Eu era triste, agora eu sou alegre, eu era um rabugento, agora eu sou cheio do Espírito, eu era amarrado pelo pecado, agora eu estou livre. Amém. É isso que Deus faz conosco. Agora deixa Jesus que está dentro de você, a esperança da glória, mudar o seu coração. A Bíblia diz, Jesus disse, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? E Romanos 8,18 diz assim, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha aqui, gente, a Bíblia não está dizendo que não vai ter sofrimento no presente, vai ter, né? Você sabe disso. Os crentes também estão morrendo de Covid, os crentes também estão passando por dificuldades e circunstâncias. Muita gente quebrou na economia, tem muitos crentes que quebraram também, mas por tudo isso que a gente passa, nós não passamos sozinhos. O Senhor em nós é a esperança da glória. E ele diz, eu tenho por certo que os sofrimentos do que eu passo agora não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O que o Senhor está dizendo para nós? Que a prova, ela será infinitamente menor do que a recompensa da vitória e da glória, que vai ser revelada em mim, em você, em nós. Você está me entendendo, querido? Isso é promessa de Deus. Pastor, mas isso está falando de vitória nessa vida? Muitas vitórias serão nestas vidas, mas muitas serão na vida eterna. E essa é a nossa convicção, porque vai chegar um momento, queridos, se você não estiver aqui na hora do arrebatamento, vai chegar um momento que você vai ter que enfrentar a morte. Não é? De um jeito ou de outro.
Agora, como que você vai caminhar para ela? Achando que aquilo é um fim ou achando que aquilo é um começo? Começo de algo grandioso da vida eterna. A Bíblia fala de uma coisa que eu acho muito incrível. Ela diz assim, que na história do rico e o Lázaro, né? O rico era aquele cabra autossuficiente, que não queria saber de Deus, e o Lázaro era um crente fiel. A Bíblia diz assim, que morreu o rico e foi sepultado. Morreu o Lázaro e foi escoltado para o seio de Abraão pelos anjos. Uau! Uau! Nós não passaremos por esse momento tão difícil, sozinhos. Seremos escoltados pelos anjos do Senhor. Não é maravilhoso isso? Aquele que não tem a Deus, ele vai sozinho para o desconhecido, para a escuridão e para o seu destino final. Mas aquele que tem Jesus, ele já vai amparado pelos anjos do Senhor, para a presença dele. Então, meu querido, eu quero dizer para você, em nenhum tempo há maior oportunidade de nós compartilharmos a nossa fé do que no tempo da prova, no tempo do teste, no tempo que o mundo inteiro ou está desesperado sem esperança, ou está com falsas esperanças, que certamente vão falhar e ruir. Esta é a melhor oportunidade para você, mesmo na hora da prova, ter a esperança da glória, que é Cristo em você, e você fazer diferença. E querido, Deus é Pai, Deus é bom. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Que Deus te abençoe, que Deus te abrace, que Deus te console, que Deus te fortaleça, que Deus aumente a sua fé e, sobretudo, que Ele derrame a sua glória na sua vida, a glória da esperança. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Te amo.